Brianna Kinnear não era alguém que você esperaria se tornar vítima de um crime violento. Segundo investigadores e evidências fornecidas pela mãe, Brianna é a última pessoa que se esperaria estar envolvida em um caso frio tão horrendo. Brianna era uma das garotas mais populares na escola, mas depois de se formar, as coisas pioraram. Sem perceber, Brianna se envolveu no obscuro submundo do crime organizado. Começou como um jeito simples de ganhar dinheiro. Mas quando Brianna percebeu, estava mais envolvida do que imaginara. Os detetives ainda tentam entender por que Brianna morreu naquele dia. Mas a verdade deste crime pode ser mais óbvia do que a polícia admite. Brianna Kinnear não era uma adolescente comum. Segundo a mãe, Brianna sempre foi uma das crianças mais populares na escola, nada comum. Pouco se sabe sobre a juventude de Brianna, mas ao chegar ao ensino médio, ela estava se saindo incrivelmente bem. Isso foi no início dos anos 2000, entre 2003 e 2005. Brianna nunca se meteu em problemas na escola. Ela sempre se manteve disciplinada e se empenhou para fazer todas as suas tarefas escolares da melhor forma. Brianna era uma estrela do time de futebol no ensino médio, conhecida por suas habilidades notáveis no esporte. Parecia que, se ela conseguisse manter esse ritmo e habilidade, estaria bem encaminhada para conseguir uma ótima bolsa de estudos para a faculdade. Não se sabe se o tempo dela jogando futebol valeu a pena, mas quando seus anos de ensino médio estavam chegando ao fim, Brianna anunciou que queria continuar seus estudos para se tornar uma esteticista ou maquiadora. Esses dois trabalhos caminham juntos até certo ponto. Sua mãe se lembra de Brianna nessa época como sendo incrivelmente calorosa e amada por quase todos, então seguir uma carreira como maquiadora pessoal certamente teria sido um ótimo caminho para ela. Mas não mais cedo do que Brianna começou a fazer arranjos para o seu futuro, as coisas começaram a mudar. No último ano do ensino médio, Brianna estudou na escola secundária Terry Fox em Coquitlam, British Columbia, Canadá. Aqui ela conheceu Jesse Margeson, seu primeiro namorado de longo prazo. Os dois se conheceram através de amigos em comum, mas Jesse tinha a reputação de ser, uma pessoa menos que desejável. Carol, mãe de Brianna, conhecia bem a história de Jesse. Quando Brianna anunciou que era amiga dele, sua mãe começou a avisá-la para se afastar. O problema com Jesse é que ele sempre se envolvia com pessoas nefastas, realizando praticamente qualquer atividade ilegal imaginável. Curiosamente, quando Jesse e Brianna se conheceram, ele estava se escondendo da polícia para evitar ser preso. Brianna incentivou Jesse a se entregar para cumprir sua pena, limpar seu nome e seguir em frente. Mas como todos sabemos, isso jamais aconteceria. Quando você se envolve com esse tipo de pessoa, só há uma saída, e definitivamente não envolve a polícia. No início, Brianna e Jesse não eram mais do que amigos. Mas para aqueles mais próximos a eles, ficou bastante claro que Brianna estava procurando por muito mais, e Jesse também. Não demorou muito para que o relacionamento deles começasse a esquentar. Logo, anunciaram que estavam namorando oficialmente. Para Carol, mãe de Brianna, essa foi quase a pior notícia que já ouviu. Ela conhecia o perigo que Jesse representava e o quão influenciável Brianna era. Saber que os dois estavam tão próximos foi devastador, mas é certo que as palavras de um pai significam pouco para um adolescente apaixonado. Carol estava determinada a fazer de tudo para afastar Brianna de Jesse. Sua primeira tentativa foi ir à polícia pedir uma ordem de restrição contra ele. Mas infelizmente a polícia nada podia fazer. Bastante obviamente, Jesse não havia cometido nenhum crime que visasse Carol ou Brianna. Isso indicava que não havia base legal para solicitarem uma ordem de restrição. Segundo a polícia, se Brianna convidou Jesse para a casa de Carol por vontade própria, eles não podiam fazer nada. Infelizmente, ao buscar essa ordem de restrição para proteger sua filha, as ações de Carol podem ter apenas agravado a situação. Brianna sabia que sua mãe não gostava de Jesse. Ela deixou isso bem claro, esperando que a filha percebesse a verdade e o deixasse. Como esperado, os esforços da mãe dela tiveram o efeito oposto. Suas ações apenas aproximaram Brianna de Jesse e eventualmente a levaram a se mudar quando tinha apenas 19 anos, com o único propósito de continuar seu relacionamento longe dos olhos de sua mãe.
Por volta de 2005, Brianna, aos 19 anos, saiu da casa da mãe, supostamente para morar com seu namorado, Jesse, mas isso é apenas uma suposição não confirmada. Como se veria, a cobertura da mídia sobre o caso de Brianna foi chocantemente mínima, mas há uma razão para isso que abordaremos em breve. Mas após a mudança de Brianna, sua mãe percebeu que ela passou a ter mais dinheiro consigo. Brianna tinha dinheiro para comer fora em restaurantes. Antes, Brianna e sua mãe se viravam bem, mas não saíam para comer com tanta frequência. Carol diz que foi nesse ponto que ela começou a suspeitar que tanto Brianna quanto a melhor amiga de Brianna, Tiffany Bryan, haviam sido convencidas por Jesse e sua equipe a se tornarem parte do comércio ilegal de tráfico que estava desenfreado na área naquele momento. Brianna cresceu em Coquitlam, sendo exposta ao crime organizado durante a maior parte de sua vida. Isso não significa que ela ou sua família estivessem envolvidas, mas era um problema na área que piorava com o tempo. Coquitlam fica a cerca de 35 minutos de carro de Vancouver. Não tenho muito conhecimento sobre Vancouver nessa época, mas se tornou senso comum nos anos recentes que Vancouver e grande parte da Colômbia Britânica passava por dificuldades em meados e final dos anos 2000. Isso ocorria porque o crime organizado estava descontrolado nas ruas e vidas eram perdidas diariamente. Isso porque, começando por volta de 2007, aumentando até 2009, Vancouver estava no meio de uma das guerras de gangues mais notórias dos tempos modernos. Devido às restrições impostas pelo governo mexicano nessa época, os produtos ilegais estavam cada vez mais difíceis de encontrar nas ruas de Vancouver. Agora, isso era verdade praticamente em todo o Canadá e nos Estados Unidos, mas era particularmente ruim em Vancouver. Isso causou uma tensão incrivelmente alta entre as várias gangues que haviam se estabelecido na área. Entre o final de 2007 e o início de 2009, dezenas de membros de gangues morreram devido ao aumento da tensão e violência entre esses grupos. Infelizmente para Brianna Keniger, seu namorado Jesse era membro de uma dessas gangues. Como mencionei antes, o caso de Brianna não recebeu muita atenção midiática. E o motivo disso é porque ela estava intimamente envolvida com toda essa atividade de gangue. Quando o caso dela surgiu nas notícias, a maioria a descartou como mais uma viciada que teve o que merecia, mas isso não era verdade. Isso significava que a cobertura da mídia sobre ela era mínima, e a maioria das pessoas esqueceu o caso dela tão rápido quanto soube dele. O que não sabemos é se Jesse tinha intenções maliciosas quando recrutou tanto Brianna quanto sua amiga Tiffany para seus negócios. Gostaria de pensar que ele não tinha. Gostaria de pensar que ele era apenas um cara que se envolveu com todas as pessoas erradas e não percebeu o quão perigosa a situação realmente era. Mas ambos sabemos que isso é só um pensamento otimista. Carol notou que as coisas estavam ruins quando Brianna começou a ter dinheiro vindo de todos os lados. Na verdade, ela e seu novo grupo de amigos até fizeram uma viagem para o México durante esse período. Apesar de cientes dos perigos relacionados às gangues, eles tiraram férias no olho do furacão. Carol perguntava a Brianna de onde ela tirava dinheiro para todas as viagens e itens. Brianna inventava histórias sobre empregos mal remunerados, mas sua mãe via através das mentiras. Mas quase nada podia ser feito para manter sua filha segura, só lhe restava esperar pelo melhor. Carol afirma que, mesmo com o novo dinheiro, Brianna seguiu buscando seu sonho de se tornar esteticista ou maquiadora. Ela seguiu pagando pelas aulas e até recebeu uma oferta para ser instrutora. Contudo, conforme suas relações com a gangue se aprofundaram, sua habilidade de estudar para as aulas diminuiu e ela não conseguia mais acompanhar. Ela começou a faltar nas aulas, desistindo de grandes oportunidades, e em vez disso, continuou a mergulhar de cabeça no mundo do crime organizado. Ao falar sobre Jesse Margeson, Carol diz que se lembra de Jesse como sempre sendo um pouco solitário. Ela se lembra que ele teve uma criação terrível, mas não entrou em detalhes além de que ele foi mais ou menos abandonado pelos seus pais e forçado a se criar sozinho. Ela mencionou que Jesse estava sempre se metendo em problemas e acredita que Brianna foi atraída por ele porque pensava que poderia consertá-lo ou ajudá-lo. Ela admitiu que o estilo bad boy poderia ter atraído Brianna após viver como boa menina por muito tempo, mas a verdade é que não sabemos ao certo. Carol diz que Brianna sempre procurou uma saída, mas o atrativo do dinheiro era simplesmente demais para se afastar.
Quando ela falava com Brianna sobre sair do negócio, Brianna sempre tinha uma desculpa, como quando eu ganhar 10 quantidade de dinheiro, então sairei. Mas essa quantidade de dinheiro sempre aumentava e simplesmente nunca era suficiente. Mesmo assim, a mãe de Brianna seguiu convidando Jessie para jantares e encontros familiares. Ela não fez isso por Jessie, mas para que sua filha soubesse que estaria lá para ela quando as coisas desmoronassem, o que ela sabia que eventualmente aconteceria. Ela nunca poderia ter previsto o quão rápido as coisas desandariam. Começou com Jessie sendo infiel a Brianna. Carol diz que sabia que Jessie estava se esgueirando, mas ela também sabia que isso era simplesmente parte do estilo de vida. Jessie sentia que estava acima de tudo e todos, incluindo a lei e a própria namorada. Carol sabia que Brianna sofria maus tratos, mas Brianna não queria ouvir a razão. O que mais Carol poderia fazer? Foi nesse momento que as coisas pioraram drasticamente. O comportamento de Brianna mudou. Ela sempre foi conhecida por ser uma garota feliz e extrovertida, mas de repente, algo mudou. Ela costumava ser confiante, destemida, poderosa, mas agora ela parecia se assustar com qualquer sombra. Carol percebeu o quão ruim as coisas estavam quando Brianna começou a manter as cortinas fechadas o tempo todo, até em dias ensolarados. Ela também estava sempre lavando a bolsa. Quando Carol questionou sua filha sobre seu comportamento secreto e furtivo em casa, Brianna revelou algo aterrorizante. Ela disse: "Mãe, eles não podem saber onde nós moramos." Em 2007, Brianna Kiniar chegou a um ponto muito baixo. Ela foi presa e acusada de posse para fins de tráfico após uma batida em seu apartamento. Além das acusações contra ela, Tiffany e Jessie também foram acusados. Brianna estava extremamente angustiada com a situação. Brianna insistiu que Jessie estava disposto a assumir toda a culpa pela situação. Afinal, ele era o único culpado. Supostamente, Brianna não teve participação na coleta ou dispersão desses bens ilegais. Infelizmente, o nome dela estava no contrato de aluguel do apartamento onde tudo foi achado. Então, ela foi considerada cúmplice. Mais tarde, revelou-se que os detetives acreditavam que Brianna estava envolvida na distribuição desses bens. Ela era tão culpada quanto Jessie aos olhos deles. Carol diz que para Brianna este foi o começo do fim. A vida dela como ela conhecia acabou. Ela sempre sonhou em deixar o país e ver pontos turísticos na América e no mundo, mas agora, como criminosa, não podia nem sair do país. Não demorou muito depois disso, quando Jessie se envolveu em uma série de violências e foi atingido por vários tiros durante uma altercação, quase perdendo a vida. Felizmente, Brianna parece não ter presenciado o ocorrido. Os médicos dizem que foi um milagre Jessie ter sobrevivido para chegar ao hospital, e no final, ele se recuperaria completamente. Para Brianna, essa situação serviu como um alerta. O único problema era que, independentemente de quão alerta Brianna estivesse, não havia saída ou como escapar. Nesse ponto, ela sabia demais e tinha muitos rivais que sabiam quem ela era. Não havia escapatória. Por volta dessa época, Brianna finalmente deixou Jessie. Porém, como é comum em relacionamentos abusivos, ela retornou para ele em poucas semanas. Pior ainda, por volta do mesmo tempo, Brianna começou a usar as mesmas substâncias que vendia. Então, adicionar um vício à mistura certamente não melhorou sua situação. É provável que ela tenha voltado para ele não apenas por saudades, mas também porque precisava da próxima dose, e ele era quem poderia fornecê-la. Depois de muitos meses, Brianna finalmente tomou a decisão de deixar Jessie de uma vez por todas. Ela arrumou suas coisas e se mudou para um novo endereço que apenas sua família próxima sabia. Jessie, no entanto, não desistiria. Ele estava preso no momento por um dos muitos crimes cometidos. Ele e Brianna escreviam cartas um para o outro o tempo todo. Mas no final de 2008 ou no início de 2009, Brianna escreveu-lhe uma última carta na qual terminou com ele de vez. Mas de dentro da prisão, Jessie fez com que um membro de sua gangue perseguisse Brianna. Ele descobriu rapidamente o novo endereço dela, envolvendo Brianna novamente na situação. E isso nos leva a fevereiro de 2009. Brianna dirigia por um bairro residencial em Coquitlam. Ela dirigiu um caminhão emprestado de sua amiga Tiffany, que também estava envolvida no tráfico ilegal. Foi quando tudo deu errado. Como exatamente a situação se desenrolou nunca foi determinado. Pelo que eu posso dizer, não havia testemunhas, ou pelo menos nenhuma que estivesse disposta a se apresentar.
Mas Brianna foi encontrada por volta das 7 da noite no dia 5 de fevereiro de 2009. Após ela parar e estacionar o caminhão na rua Oxford, ao sul de Mason. Quando avistada pela polícia, durante rondas de rotina, ela já estava desmaiada no banco do motorista, com a janela daquele lado do caminhão estilhaçada. Ela foi atingida por um único disparo e perdeu a vida em instantes e ninguém presenciou nada. Poucos dias antes, Brianna descobriu que deveria comparecer ao tribunal para responder acusações de tráfico de mercadorias ilegais. Mas, como é verdade com tantas pessoas em situações como essa, Brianna não viveria para ver a data de seu julgamento. Ela morreu sozinha em um carro emprestado nas ruas escuras de Coquitlam. A pior parte é que nem sequer sabemos se ela era a vítima pretendida. Nunca foi nomeado um suspeito neste caso, e considerando que foi relacionado a gangues, é praticamente garantido que nunca será nomeado. É provável que não tenha sido apenas uma pessoa envolvida, mas sim um coletivo que precisava garantir que Brianna não revelasse segredos para a polícia em seu julgamento. Mas a coisa mais louca sobre o caso de Brianna é que os investigadores acreditam que é totalmente possível que Brianna tenha perdido a vida devido a um simples caso de identidade equivocada. Considerando que ela dirigia o caminhão de Tiffany, muitos detetives acreditam que Tiffany pode ter sido o real alvo. Nunca foi revelado por que Brianna estava estacionada naquela área na noite em que perdeu a vida, mas foi confirmado que, na ausência de Jesse, Brianna ainda estava ativamente negociando. É seguro presumir que ela estava lá a negócios, mas isso nunca foi confirmado. Como mencionado, Brianna foi apenas uma das 3 pessoas que perderam suas vidas naquele mesmo dia, todas ligadas a várias gangues na área. De acordo com minha contagem, pelo menos 41 pessoas perderam suas vidas entre janeiro de 2009 e julho de 2009, todas diretamente relacionadas ao negócio em que Brianna estava envolvida. Brianna foi uma das primeiras vítimas dessas gangues, mas não a última. Na verdade, nem sabemos se ela tinha algum segredo de gangue que valesse a pena compartilhar. É muito provável que ela tenha morrido naquele dia sem motivo, especialmente se nem era o alvo pretendido. É uma tragédia, pois Brianna sabia o quão perigoso era esse estilo de vida. Ela era muito inteligente. Ela se destacava nos estudos e evitava confusões. Mas por algum motivo, esse cara Jesse tinha uma influência quase sobrenatural sobre ela, e seu desejo de estar com ele a cegava, deixando tudo o mais de lado. Se há algum lado positivo nessa história, é que a amiga de Brianna, Tiffany, parece ter saído viva. A morte de Brianna no carro de Tiffany serviu como um alerta, e aparentemente Tiffany conseguiu sair do negócio. Depois que Brianna perdeu a vida, eu pude confirmar que Tiffany havia encontrado um trabalho mais típico e o manteve por pelo menos 6 a 8 meses. Mas depois disso, o rastro de Tiffany basicamente se esfria. Quanto a Jesse Margesson, bem, ele é um pouco mais difícil de rastrear. A partir de 2012, ele estava na prisão, aguardando julgamento, quando foi brutalmente espancado por um grupo de companheiros de cela, provavelmente membros de uma gangue rival. Eles o feriram gravemente, mas ele recebeu 3 milhões de dólares como compensação, pagos pelo governo da Colômbia Britânica. Jesse e outro detento foram vítimas deste assalto e determinou-se que os guardas e oficiais da prisão falharam em manter os 2 homens em segurança. Então, os 2 receberam uma indenização muito generosa. Mas depois de cerca de 2016, Jesse praticamente some do mapa. Não sei se ele ainda está preso ou se agora é um homem livre vivendo luxuosamente com 3 milhões no banco. Depois do acordo, nunca mais o mencionaram. Infelizmente, parece que a verdadeira vítima em toda essa situação, na minha opinião, foi Carol, a mãe de Brianna. Brianna, obviamente, não está mais aqui para ter que sofrer as consequências de tudo o que aconteceu. Jesse e Tiffany não estão mais na jogada. Carol basicamente foi deixada para trás para vasculhar os destroços sozinha. Mas ela está fazendo tudo ao seu alcance para garantir que sua filha não seja esquecida. Ela até se encarregou de entrar em contato com outras mães que foram colocadas em situações semelhantes para oferecer ajuda, apoio e um ombro para se apoiar. Apesar da partida de Brianna, Carol está se empenhando para manter viva sua memória, sendo uma luz para aqueles que se sentem perdidos na escuridão. Felizmente para Carol, ela não tem arrependimentos sobre a maneira como lidou com as coisas. Ela sabe que fez tudo ao seu alcance para manter sua filha segura, mas sua filha ainda escolheu tomar decisões que a levaram por um dos caminhos mais sombrios que se pode imaginar.
Uma das declarações mais desoladoras que ouvi de Carol é que nos dias que antecederam sua morte, Brianna pediu à sua mãe que lhe desse uma carta para o juiz que estava julgando seu caso. Essa carta era essencialmente uma declaração de caráter para mostrar ao juiz que Brianna não era uma pessoa ruim. Carol se recusou a escrever a carta. Carol admitiu que se sentia muito mal quando perguntada sobre isso. Ela também admitiu que nunca mentiria para um juiz e que era hora de Brianna enfrentar as consequências. Carol afirma que não poderia, em sã consciência, escrever uma carta a um juiz afirmando que sua filha era uma pessoa boa e honesta, pois sabia em seu íntimo que isso não era verdade. Ela admitiu que sua filha teve várias oportunidades de fazer a coisa certa, mas sempre tomou a decisão errada. Ela não pôde mais encobrir a filha e admitiu que, pelas decisões tomadas por ela, não podia mais garantir por sua filha. Obviamente, saber de tudo isso não muda a dor e a devastação pelas quais Carol passou. Se há algum consolo, é que Carol fez as pazes com a situação na medida do possível. Há um estranho tipo de consolo que vem de situações como esta, quando você sabe que esgotou todas as possibilidades que poderia ter. Embora isso não traga ninguém de volta, pelo menos pode oferecer algum nível de encerramento. Obrigado por acompanharem mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Se gostou do vídeo, confira este outro caso interessante que cobri e inscreva-se no canal. É gratuito e mantém você atualizado com meus futuros vídeos. Você também pode clicar no botão de participar abaixo para apoiar o canal e assistir novos vídeos antes de todos. Mas meu nome é Ty Knott e eu te vejo na próxima.